Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional 4x4. Que alegria, como é bom estarmos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Nós estamos aí avançando pelo livro de Atos e hoje nós vamos ver os capítulos 20 a 23 de Atos. E o versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele está no capítulo 23. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre consciência limpa. Paulo lá estava numa situação em que ele tinha sido preso e ele estava, diante do Sinédrio, o lugar lá onde Paulo estava sendo interrogado. E Paulo então vira e fala assim, no versículo 1 do capítulo 23. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Nossa, que declaração Paulo fez ali naquele lugar, né? Os judeus queriam a condenação de Paulo porque eles achavam que Paulo estava pregando contra a lei, que os ensinamentos de Paulo eram ensinamentos que iam contra as leis de Deus. Mas Paulo, em sua defesa, ele começa aqui a sua defesa, ele vira e fala, olha, eu estou com a consciência limpa diante de Deus, né? Mas, antes, nos capítulos antes, eles falam, olha, eu completei a missão que Deus me deu, né? Paulo, então, ele está ali naquele momento sabendo que se ele morresse ali naquele momento, estava tudo bem, porque ele já tinha cumprido a missão que o Senhor tinha dado. Paulo não tinha medo. E ele não tinha medo porque ele estava com a consciência limpa, porque ele sabia que ele tinha feito tudo. Paulo não era perfeito. A gente lembra que Paulo era Saulo, aquele que havia perseguido, que perseguia os judeus. Ele teve um encontro com Jesus e se transformou em Paulo, o anunciador da palavra de Deus, aquele que levou a palavra de Jesus, aquele que levou os ensinamentos de Jesus ao gentil, Gentil era aqueles povos, aquelas pessoas que não eram judeus, somos nós, que não temos a raça, dos judeus. Então, Paulo, ele evangelizou o gentil. Seu evangelho hoje, ele está acessível a nós, graças a Paulo e todos os discípulos de Jesus, que iam em todos os lugares proclamando a palavra de Deus. E olha, hoje a gente tem liberdade, para poder se alimentar da palavra de Deus. Hoje a gente tem liberdade para entender, para ler a Bíblia. Eles pregavam debaixo de um grande jugo, porque eles eram perseguidos. Os doutores da lei, os romanos, e até os próprios judeus, que não entendiam aquilo que eles anunciavam, que não queriam abrir os seus olhos, eles perseguiam os discípulos de Jesus. Mas aqui então Paulo está falando, olha, vocês podem fazer o que quiser comigo, porque a minha consciência está limpa. Eu não tenho nada que temer, porque tudo que o Senhor pediu para fazer eu fiz. Minha consciência está limpa diante do Senhor. E a gente precisa entender o que é ter uma consciência limpa. Ainda mais nos dias de hoje, Quando a gente vive nesse mundo tão conturbado, tantas coisas, sentimentos nos aprisiona, nos pressiona. É tão difícil hoje, a gente conseguir se manter sem, às vezes, se chatear, sem, às vezes, ficar com raiva, sem, às vezes, ficar bravo, estressado, porque as coisas estão realmente muito confusas, A gente sabe que nós não fazemos parte desse mundo. Enquanto estivermos aqui, nós precisamos estar com a consciência limpa diante de Deus. Nós precisamos buscá-lo, aprender dele a cada dia mais, para que nós possamos afirmar, como Paulo afirma em qualquer momento da nossa vida, a minha consciência está limpa. Nós precisamos entender que existem duas atitudes para que a gente possa estar com a consciência limpa. Nós sabemos que somos falhos, que nós somos pecadores, E que nós vamos cometer erros. Mas nós precisamos entender que quando nós aceitamos a Jesus, Jesus entra no nosso coração, nós somos transformados, assim como Paulo foi transformado.
E agora o pecado ele não pode ser mais consciente, ele tem que ser um acidente em nossas vidas, né? E nós temos que entender que quando nós percebemos que pecamos, nós temos que correr para Deus e pedir perdão. Nós temos que confessar os nossos pecados imediatamente. Essa é uma das formas da gente ter a nossa consciência limpa diante de Deus. Errar, nós vamos errar, somos seres humanos, mas nós precisamos entender que os nossos erros precisam ser confessados a Deus e que nós precisamos mudar, não podemos cometê-los novamente. E a segunda forma da gente manter a nossa consciência limpa diante de Deus é perdoando aqueles que erraram conosco. Porque da mesma forma que alguém erra conosco, nós também vamos errar com os outros. E da mesma forma que nós temos que confessar os nossos pecados a Deus e pedir perdão para Deus, nós também devemos pedir perdão para as pessoas que a gente magoou. E também devemos perdoar as pessoas que nos magoaram. Sabe por quê? Porque Deus nos perdoou. Deus nos amou tanto que entregou Jesus e nos perdoou. Perdoou o imperdoável. E por que nós não podemos perdoar o outro? É difícil perdoar aquele que te magoou. Mas é uma escolha que precisamos fazer. Só assim nós vamos poder estar de consciência limpa diante de Deus, né? Só assim nós vamos poder afirmar como Paulo afirmou. Nós precisamos cumprir a missão que Deus nos deixou. Paulo, ele tinha consciência limpa porque ele fez tudo o que Deus mandou ele fazer. Será que nós temos feito tudo o que Deus tem nos mandado fazer? Será que nós temos sido obedientes? Será que nós podemos falar que temos a consciência limpa diante de Deus? Não porque não erramos, porque somos perfeitos, porque jamais seremos perfeitos. Nós erramos sim. Mas será que nós temos procurado, né, limpar o nosso coração diante de Deus? O capítulo 20, então, fala dos últimos lugares que Paulo foi, né? Paulo, ele já sabia, né, que já estava próximo, né, dele ir para Jerusalém. Ele sabia que ali, né, ele poderia ser preso, que os judeus já não estavam satisfeitos com ele mais. Então ele vai em alguns lugares, né, ele visita, alguns ele já foi alguma vez e está indo novamente, né, e deixando tipo uma despedida mesmo. Paulo está ali então, né, e a missão de Paulo sempre foi essa, de ir aos lugares, pregar a palavra de Deus, falar de Jesus, né, levar as pessoas ao arrependimento. E ele fez isso até o último momento. Então, né, no capítulo 21 também fala, né, tá terminando aí falando das últimas viagens de Paulo. E aí Paulo então chega em Jerusalém, né, e lá em Jerusalém ele é preso no templo, né, como eu disse. Os judeus queriam que Paulo fosse morto porque eles achavam que Paulo estava pregando contra a lei de Deus. Que o que Paulo estava falando não estava de acordo com a lei. Que Paulo estava dizendo para as pessoas não obedecerem à lei. Isso não era verdade, né? Tudo que Jesus fez foi reforçar a lei. Tudo que Jesus fez foi aplicar o amor. Tudo que Jesus fez foi aplicar a lei. Porque sem amor a Deus, sem amor ao próximo, do que adianta a lei? E Paulo, então, ele apresenta a sua defesa, né? Ele explica aos judeus, ele explica àquele povo tudo o que aconteceu com ele. Falou, olha, gente, né? Eu era Saulo, eu matava as pessoas, mas eu tive um encontro com Jesus, minha vida foi transformada. E depois que aquela voz falou ao meu coração, o dia que eu tive um encontro com Jesus, a minha vida mudou e eu passei a pregar a palavra de Deus. Eu passei a obedecer Ele. E eu cumpri a missão que o Senhor me deu, né? Então, Paulo está dizendo que ele estava ali porque ele havia cumprido a missão. Que não importava o que acontecesse em diante, ele já tinha cumprido a missão que Deus deu. E é por isso que com tanta autoridade, com tanta certeza, Paulo no versículo 23 fala esse versículo que nós compartilhamos hoje, né? Que ele tinha consciência limpa diante de Deus. Nós também precisamos estar com a nossa consciência limpa diante de Deus. E para isso nós precisamos nos santificar todos os dias.
Para isso nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Para isso precisamos ser transformados pela sua palavra todos os dias e nos tornarmos pessoas melhores. Para isso nós temos que aprender a ouvir a Deus, ouvir o que Ele tem a nos dizer e cumprir aquilo que Ele nos determina. Só assim nós vamos ter uma consciência limpa diante de Deus. Não porque somos perfeitos, não porque não erramos. Paulo era um ser humano, ele errava, mas ele reconhecia os seus erros e ia diante de Deus, levar as suas aflições, seus sentimentos, as suas dúvidas, e ele também ouvia a Deus e obedecia. Vou deixar aqui uma oração. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Curta a nossa página, curta esse vídeo, para que ele possa chegar a mais pessoas. Vou deixar aqui uma oração, né, e que Deus possa verdadeiramente tocar nos nossos corações, nos conduzir, né, e nos direcionar para que a gente possa ter essa afirmação de Paulo, que nós temos a consciência limpa diante de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Deus, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus perfeito, Pai. A Tua palavra hoje vem dizer, Deus, que precisamos estar de consciência limpa diante do Senhor, Pai. Ó Deus, quantas coisas temos feito, ó Pai. Quantas vezes, ó Pai, nós magoamos a Ti, Senhor. Quantas vezes nós Te decepcionamos, ó Pai, com as nossas atitudes, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de agir. Quantas vezes nós negamos a aceitar os nossos erros, Deus. Quantas vezes nós negamos, ó Pai, a aceitar, Deus, as nossas fragilidades, ó Pai. E quantas vezes, ó Deus, nós não deixamos o Senhor trabalhar e nos transformar, ó Pai. Nós dizemos que estamos abertos à Tua transformação e que o Senhor pode vir transformar, mas quando o Senhor começa a fazer a obra, Deus, nós pedimos, nós não deixamos o Senhor continuar. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus que quebra todo o pensamento, ó Pai, das pessoas que pensam, ó Deus, que porque nasceram de um jeito, elas têm que ser sempre desse jeito, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que é o Senhor que transforma. O Senhor transformou Paulo, que era Saulo, um perseguidor, matador dos discípulos de Jesus, e se tornou no maior evangelizador, anunciador da Tua palavra, Pai. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, tirar tudo aquilo que não é Teu, ó Pai. Que o Senhor possa trabalhar no nosso eu, na nossa personalidade, Deus. Ó Pai, que o Senhor possa tratar o nosso ego, os nossos sentimentos, possa quebrar o orgulho, Deus, o nosso orgulho, Pai. Ó Deus, nos transforma, Deus, transforma cada pessoa que está vendo esse vídeo, Pai. E que a cada dia possamos ser pessoas melhores, que escutam a Ti, ó Pai, e que Te obedeçam. Pois essa oração que eu te faço, agradecida em nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigada. Fiquem com Deus.